Olá, eu sou Francésio Batista, gerente técnico grãos da Altec Crop Science, e eu vim aqui passar um recado, para você produtor rural aí que planta milho nas regiões ali de Sergipe, da Bahia, e que está sendo acometido por um problema sério de estresse hídrico. E nesse rápido bate-papo que a gente vai estar falando aqui, eu acho que é muito importante você, produtor, entender um pouquinho de que forma que esse estresse hídrico que está ocorrendo na sua região vai afetar diretamente a planta, né? E principalmente, o mais importante, será que existem algumas ferramentas que a gente poderia estar trabalhando para minimizar essas perdas do estresse hídrico? Então esse é o assunto que a gente vai estar tratando com vocês a partir de agora. A planta do milho, né, é uma planta não diferente dos outros vegetais, mas é uma planta que tem uma exigência de água muito grande durante o seu ciclo. Agora tem um ponto interessante, a exigência dessa água ela é maior em alguns momentos do seu ciclo, né? Então, para facilitar a sua compreensão, vamos dividir o ciclo do milho em dois momentos. Vamos pensar numa fase vegetativa e vamos pensar numa fase reprodutiva. Na fase vegetativa, a falta d'água nesse momento vai prejudicar principalmente o que? O desenvolvimento dessa planta, o crescimento dessa planta. Então você vai ter plantas mais raquíticas, você vai ter plantas com as folhas amareladas, e isso sem dúvida vai prejudicar significativamente ali a produtividade. Porque isso aí vai fazer o quê? Se eu tenho água ou menos água no sistema, né, essa planta aí fatalmente ela vai diminuir ali o seu metabolismo, a sua fotossíntese, e isso vai travar, vamos falar assim, vai diminuir significativamente ali o seu desenvolvimento. Agora eu queria chamar a atenção para você para o momento mais crítico, que é justamente a fase reprodutiva. O que acontece? Entre o pré-pendoamento e ali o início do enchimento do grão, ali realmente é onde a maior perda ocorre, caso ocorra realmente uma falta d'água. Esse é um momento muito importante porque a planta está em atividade fotossintética extremamente elevada, né? O que é fotossíntese? O que é fotossintética? Só rapidamente para relembrar, para você não se perder, né? Na verdade, a fotossíntese é a maneira que a planta tem de produzir a maior parte da sua energia para ela se manter viva. E a gente sabe que aquele momento ali do enchimento do grão, se você pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que é o momento que a planta vai ter a maior exigência, a maior demanda de fotossíntese, a maior demanda fotossintética. Só que tem um detalhe, quando eu estou sobre estresse hídrico, e geralmente esses estresses hídricos na região de vocês está associado a elevada temperatura, o que vai acontecer? Você vai diminuir drasticamente a fotossíntese dessa planta. E é justamente aqui onde você vai entender o porquê de uma redução tão drástica, né, nessa produtividade da sua lavoura. Mas a boa notícia é que, primeiro, não é que a gente tem condições agora de substituir a água, ela é insubstituível, ela é primordial no desenvolvimento de qualquer vegetal. Mas a gente poderia citar aqui um exemplo bem interessante, que são o uso de aminoácidos associados a alguns nutrientes. A gente tem observado que se a gente trabalhar o aminoácido certo, na dose certa, na época certa, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, olha a palavra que eu vou usar, minimizar as perdas. Eu seria talvez muito pretensioso da minha parte chegar e dizer assim, não, a partir de agora você vai manter sua produtividade com qualquer produto. Não é isso. Eu quero só te fazer uma proposta. Se você está vendo que você vai ter uma perda significativa em função do estresse hídrico, por que não a gente reduzir ou minimizar essa perda? Quando eu utilizo os aminoácidos certos, na dose certa, na fase certa, eu consigo ativar novamente o metabolismo dessa planta. E a partir do momento que esse metabolismo da planta ele é ativado, ela volta a produzir alguns compostos extremamente importantes para ela crescer, né, para ela pendoar e principalmente para ajudar ela no enchimento desse grão, entendeu? Então eu queria muito falar um pouquinho para vocês que a gente tem essa ferramenta e os produtos que nós temos que podem ajudar você, produtor, é um produto chamado Bonder e um outro produto chamado Green 7. A associação desses produtos
pode, sem dúvida nenhuma, minimizar as perdas causadas pelo estresse hídrico. Então, eu finalizo primeiramente desejando que as chuvas retornem, né, sem dúvida nenhuma, e também espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído com alguma informação, ou principalmente com alguma ferramenta que possa te ajudar a minimizar essas perdas. Então, a Altex está aqui, de portas abertas ao produtor, e contem com a gente aí no que for preciso.